Saudações florestais! Eu me chamo Arthur Brasil e hoje vamos falar sobre uma pesquisa a respeito dos impactos de altas temperaturas sobre as árvores da Amazônia, onde pode ter danos irreparáveis. Já deixe seu like no vídeo e se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal do YouTube. Um estudo publicado na revista Nature, com a participação de pesquisadores da USP, revelou os impactos e os perigos do aquecimento global sobre as árvores da Amazônia. Medições realizadas pelos cientistas indicaram uma temperatura média de 34 graus Celsius, ultrapassando a faixa ideal para a produção de energia por meio de fotossíntese, processo fundamental para as árvores. Nas copas das árvores, essa temperatura atingiu cerca de 40 graus Celsius, aproximando-se perigosamente do ponto crítico entre 44 e 50 graus Celsius, conhecido como ponto de não retorno, capaz de causar danos irreversíveis e levar à morte das folhas, comprometendo a produção de energia e a absorção de carbono da atmosfera. O professor Humberto Ribeiro da Rocha, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas IAG da USP, membro do grupo internacional de pesquisadores responsáveis pelo estudo, explicou que a fotossíntese atinge seu pico de produção em temperatura entre 24 e 28 graus Celsius, conhecidas como temperatura ótima. Acima desse limite, o estômago, que é uma estrutura da folha responsável pelas trocas gasosas entre o ambiente, começa a se fechar, reduzindo a transpiração, o resfriamento e contribuindo para o aumento de temperatura. Então, além disso, Rocha destaca que o aumento excessivo de temperatura do ar leva ao fechamento dos estômatos, inibindo a atividade das enzimas fotossintéticas e o transporte de elétrons dentro da folha, processos cruciais para a captura da luz solar e a sua conversão em energia química durante a fotossíntese, ocorrendo no nível denominado temperatura crítica, que é o T-crit. Sobre estômatos, a gente tem um vídeo recente aqui no canal que fala sobre essa estrutura, que é uma das responsáveis pela fotossíntese na planta, nas árvores. O estudo, que foi feito ao longo de 2 décadas, buscou compreender os padrões de resposta das florestas tropicais às mudanças climáticas, investigando diversas escalas, desde a superfície das folhas até a copa das árvores, e avaliando se essas respostas se alterariam no futuro climático. Os resultados foram confirmados em florestas tropicais na Amazônia, na África e na Ásia. Humberto Rocha também, ele declara que uma faixa crítica de temperatura entre 44 e 50 graus Celsius nas florestas tropicais pode ser devastadora por conta da morte das folhas. Então esse é um ponto crítico que não pode ser atingido. Esse processo de calcular as altas temperaturas ele é feito da seguinte forma: usam dados de satélites de alta resolução, analisando os padrões médios de temperatura das copas das árvores, uma vez por dia, com auxílio de radiômetros de campo, conhecido como pigeômetro. O padrão das copas foi investigado ao longo do dia, identificando os picos diários de temperatura. Radiômetros, para quem não sabe, são dispositivos empregados para medir radiação, incluindo aquela medida pelo sol. Por fim, folhas individuais foram examinadas no campo, utilizando termômetros específicos chamados termopares. Embora as máximas temperaturas tenham alcançado 34 graus Celsius, foi descoberto que uma parcela significativa das folhas nas copas atingiram limiares muito mais elevados, ultrapassando os 40 graus Celsius e se aproximando da temperatura críticas nas condições climáticas atuais. Rocha, o professor, destaca que, por meio dos modelos matemáticos validados em simulações de laboratório, foi observado que as florestas tropicais conseguem suportar um aumento de aproximadamente 4 graus Celsius na temperatura do ar antes de atingir a temperatura crítica da folha. O professor ressalta que esse aquecimento está alinhado com as estimativas no cenário de emissões RCP 8.5, delineado pelo Painel Internacional sobre as Mudanças Climáticas, o famoso IPCC, nos conjuntos de projeções climáticos CMIP5 e CMIP6. Essas projeções são consideradas elevadas taxas de emissões de gases do efeito estufa e alterações significativas nos padrões de chuva e temperatura. Rocha ainda alerta para a possibilidade de uma alta recorrência de eventos climáticos em torno da temperatura crítica no futuro, o que poderia levar a uma situação de não retorno. Ele enfatiza que as consequências das condições críticas para o estado geral das árvores são incertas, devido às complexidades das reações individuais e ecossistêmicas, e às incertezas quanto à plasticidade de resposta das árvores e ao intervalo de temperatura críticas das árvores tropicais. Conforme o gráfico que podemos ver agora, a proporção de folhas mortas ao longo do tempo em 30 simulações de mudanças climáticas, uma cor para cada simulação no gráfico, exemplificando um modelo que mostra o efeito da temperatura crítica, o T-crítico,
à medida que a temperatura aumenta com o passar dos anos na copa das árvores. Um ponto de não retorno para a Amazônia já foi previamente calculado, devido ao aumento do desmatamento regional, o qual pode resultar na diminuição da chuva na região amazônica, contribuindo para um clima regional mais seco, mais propício à espécie do cerrado. Com as projeções das mudanças climáticas, a probabilidade significativa de redução da precipitação na Amazônia no futuro fortaleceria ainda mais esse mecanismo. Por outro lado, esses novos resultados oferecem uma perspectiva adicional sobre o ponto de não retorno, centrando-se na resposta das folhas individualmente. Esse artigo, que foi publicado, ele demonstra muito bem para nós essa relação de ponto de não retorno. O professor Rocha, que é um ótimo pesquisador, ele destaca muito bem a problemática que é quando você atinge as altas temperaturas na floresta amazônica. E aí, quem vai ser prejudicado diretamente são as árvores, porque como elas dependem da luz solar, do calor, para estar fazendo a fotossíntese em si, quando tem um ponto de calor muito alto, essa função já não ocorre de forma adequada. E aí a gente tem um problema que é a morte das folhas. E as folhas morrendo, não há fotossíntese. E, decorrente disso, também não há como a árvore sobreviver, porque se as temperaturas não forem suficientemente baixas a um nível que ela consegue se adequar, ela acaba tendo que mudar suas funções e de repente não aguentaria o ponto crítico, que seria as altas temperaturas. Então, galera, agradeço vocês que assistiram até aqui. Peço por favor para se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar com seus amigos se caso você achar esse vídeo interessante, beleza? Obrigado e valeu, até a próxima.